Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Coerência 69 para falar só um pouquinho a respeito do debate de ontem. No debate de ontem ficou. Algumas coisas se evidenciaram. O Lula é um morto político. A performance dele no debate chegou a ser digna de dó. Mas como eu não tenho dó de bandido, eu quero que ele se dane. Para mim ele tinha que ir em todos os debates. Porque ele foi achincalhado e chutado por todos os que estavam no debate. A militância dele precisa fazer um esforço danado para chegar nas redes sociais e dizer que ele ganhou, que não sei o quê. Ele foi tão avacalhado, ele foi tão achincalhado que ele saiu sem dar uma declaração. Ele saiu correndo para dentro do carro dele lá e foi embora. Ele só disse, foi muito bom, entrando no carro. E a militância dele, esses porcos, disseram que quem tinha feito isso era o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, na hora que saiu, ele ainda concedeu entrevista, talvez não tenha concedido entrevista ali dentro para a Band, eu não sei como é que funcionou ali dentro. Eu só vi depois as matérias do lado de fora, o Ciro Gomes dando entrevista, a Tabet também. Mas o Lula, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Ele fugiu de qualquer tipo de interpelação da imprensa. Covarde, fraco, o mesmo discursinho de sempre, não consegue. É óbvio que ele não vai conseguir desvencilhar nunca a imagem dele de um ladrão, de um corrupto. Mas isso é evidente. O cara vai entrar na rede social. Talvez ele acreditou naquela sandice que ele teve há tempos atrás, quando ele disse que se ele fosse morto, ele viraria um mártir, e se ele fosse preso, ele seria um herói nacional. Ele realmente acreditou nisso. Ele foi preso e está sendo tratado como um preso deve ser. Apesar da justiça, que é uma mentira, que a porra do fake news só serve para um lado. O Lula jamais foi absolvido. Mudaram, suspenderam, anularam, mas absolvido ele não foi. Inocentado ele não foi. Foi uma manobra política e jurídica para que ele pudesse sair da cadeia e hoje concorrer à presidência de novo. Foi só isso que aconteceu. Num país sério, que não é o caso do Brasil, é óbvio, num país sério, ele não teria nem saído da cadeia. Porque ele foi julgado por 11 juízes, 12 juízes, ele foi condenado por uma leva de juízes. E aí o Supremo Tribunal Federal fez lá a manobra política para que conseguisse livrar o bandido da cadeia. Mas isso não deixa de ser bandido. Quem mata uma pessoa hoje, ele pode se arrepender, o cara pode ter 20 anos hoje, pode morrer com 100 anos, ele sempre vai ser um assassino. Não existe ex-assassino. E o ex-presidiário, ele sempre vai ser ladrão. Então ele foi achincalhado e foi até estranho, porque era óbvio, assim como o Bolsonaro, que acabou escorregando na casca de banana, que aquela banana daquela jornalista armou para ele, eles tinham que estar preparados para esse tipo de pergunta. Em cima do Bolsonaro, obviamente, ia ser o quê? As vacinas, né? A questão da pandemia. E do Lula só podia ser do roubo. E o cara que paga marqueteiro, sei lá por quanto é que ele paga para os marqueteiros dele. Cara, paga para mim que eu faço coisa melhor do que os caras estão fazendo para você. Os caras colocando folhinha lá no Jornal Nacional. Claro, isso faz parte do jogo, sim. Mas você coloca numa evidência. Espera para colocar no momento em que você sabe que quem está sendo focalizado são jornalistas, porque a Globo armou o esquema todo pro Lula ser o grandioso no debate. A começar pela declaração do William Bonner. O senhor não deve nada à justiça. Vai ver que ele falou isso para a mulher dele, né? Ah, você não me deve nada pelo chifre. Vai saber, né? E aquela outra vagabunda do fique em casa se puder. Foi tudo armado para ele. Então, lá, e ainda assim,
ainda assim, no Jornal Nacional, com tudo armado, ele com as perguntas todas, com as respostas prontas, ele ainda conseguiu escorregar. Estava evidente que no debate ele não seria nada além do que ele foi. Então é isso. Para mim, sinceramente, por mais que falem, é a morte política desse cara, graças a Deus. Porque ninguém merece um canalha, um ladrão na presidência da República. Poderia ser um outro candidato qualquer de esquerda. Eu gostei muito do Ciro. Pouca gente falou dele, porque ele é um político trivial, né? Político de profissão. Mas eu gostei muito do Ciro. Ele se colocou de uma maneira onde ele atacou o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ele pendeu, não é pendeu para o lado do Bolsonaro, mas ele colocou que ele, através de um outro, colocaram lá o projeto para ajudar o Paulo Guedes, não sei o quê. E o Lula, quando foi lá lamber as bolas dele, o Ciro Gomes pegou e meteu os pés no peito do Lula. Que o Lula dizia, nós vamos conversar, porque... E aí tomou a resposta que merecia, quando ele falou, eu não fugi para Paris. É claro, não fugiu, estava preso. Aliás, lugar da onde ele nunca devia ter saído. Então, o Ciro acabou se dando muito bem nessa história toda. A Tabet, é que ele não fede nem cheira. Ela se ferrou a hora que foi falar, que ela falou o negócio da CPI do circo lá. E é CPI do circo, porque nada daquilo... Passaram um tempão fazendo a droga da CPI, gastando o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. Esses vagabundos ficaram lá um tempão na porra da CPI para não decidir absolutamente nada. E logo depois o Supremo manda destruir todas as provas que tinham na CPI. Uma CPI manipulada. Bom, também o que se esperar com o Renan Calheiros ali. Osmar Aziz, que o estado dele estava colapsando com falta de oxigênio, e ele montando a adega climatizada na casa dele. A mulher dele foi presa, porra. Foi tirada de dentro do avião. Como é que um cara desse pode ser presidente de CPI? Só nesse país de circo que é o Brasil. E ela falar que ela não defendeu a médica, que foi atacada de uma maneira violenta pelo seu Renan Calheiros, pelo Osiris e pelo próprio Gazela Saltitante, que aliás eu queria falar a respeito dele no Twitter, mas eu já volto aí. Ela foi atacada violentamente. Ela falou, não era meu turno, eu liguei, não sei pra quem. Não sei... Cara, você tem que ir lá, você não é defensora? Vai nas mídias, vai nos blogs de notícias, nos portais de notícias, vai lá e diz, porra, o que fizeram com ela foi um absurdo. Por que foi a CPI do circo? Porque quem não concordava com a retórica deles, eles simplesmente calaram. Alguns médicos foram convocados para poder mostrar o outro lado. O porquê defendiam outros tratamentos, o porquê defendiam uma outra posição. E eles foram calados. É essa democracia vermelha que os caras querem. Então, ela acabou se perdendo nisso daí. A outra coisa, imposto único, quando eu era criança eu ouvia falar do imposto único, era a bandeira de campanha eleitoral. Ela acha que vai ter alguma relevância com isso? Nem sei o nome dela, Soraya, sei lá das quantas. Ela acha que vai ter relevância com... É só para aparecer mesmo, é só para fazer o nome. E tá certa ela, para quem sabe, mais para frente, galgar algum posto um pouco melhor. E o cara do Partido Novo lá, eu esqueci o nome dele, desculpa, mas eu esqueci o nome dele. O cara foi aquele também, tipo o Emael, é sempre a mesma coisa, era o Eurotrem, e por aí vai. Ele ficou batendo sempre na mesma tecla. A única coisa que foi legal mesmo e que eu gostei que ele falou, e que a outra imbecil ainda caiu na dele, foi ele falar mal do fundão. E aí ela fala que nem todo mundo tem seu patrimônio e o fundão é importante porque o brasileiro não está acostumado a doar.
Eles passaram o tempo todo criticando a política do governo, a economia. Porque o povo está sem dinheiro, porque não tem auxílio, porque não sei... Como é que uma imbecil dessa fala em doação quando o povo não tem dinheiro nem para comer? Segundo o que eles disseram. Tá vendo onde está a incoerência dessa coisa toda? Vê como é que... Se você prestar um pouco de atenção no que é dito de todos eles, você vai ver que coerência não existe nenhuma. O mais coerente ainda é o Bolsonaro, apesar de todas as besteiras que ele fala. E o Bolsonaro, cara que já está na política há tantos anos, escorregar naquela casca de banana, que depois ainda foi veiculado agora há pouco na Jovem Pan, que uma pessoa, a jornalista lá, falou para alguém ali dentro e tal, que era de propósito a pergunta, porque ela queria mostrar quem era o Jair Bolsonaro. Então ela sabia que ele ia se doer nisso daí. E o trouxa caiu nessa casca de banana. Obviamente que depois da declaração dele, apesar de correta, depois da declaração dele, o que aconteceu? Todos eles pegaram o quê? Misoginia, o cara não gosta de mulher, o cara não sei o quê. Dane-se. Dane-se. Mas, por outro lado, ele se saiu muito bem quando ele jogou na cara do Lula, falando frente a frente, que é o ex-presidiário. E mostrando toda a corrupção do governo Lula. Mais uma vez, para todo mundo relembrar. Então, assim, para mim, eu particular, tá todo mundo falando que a Tabet se saiu melhor, tal, não achei assim tão... Mas ela ficaria em segundo lugar. Para mim, quem se deu melhor foi o Ciro. Em segundo lugar, a Tabet. Em terceiro lugar, o Bolsonaro. Em quarto lugar, o falido o falido politicamente, que é o Lula. Em quinto lugar, o Marçal, se não me engano. Bom, o cara do Partido Novo. E em último lugar, aquela Soraya, que ninguém sabe nem o que está fazendo aí. Para mim, essas são as posições. E quanto ao Gazela Saltitante, do Randolph, eu acho engraçado que o Gianones vai no Twitter e coloca lá, presidente, fala meu nome, seu merda, Bolsonaro, seu filho da puta, isso e aquilo. E ele continua com a conta ativa, normal e tudo mais. Hoje eu fui comentar, já que o Gazela Saltitante estava falando lá da pandemia, a questão do Covid. Eu coloquei lá da CPI e tal, falei, pô, essa CPI do circo, que vocês ganharam muito dinheiro para não resolver nada, e que ele teria que se explicar. Mas acho que porque eu coloquei Gazela Saltitante, o Twitter me bloqueou em uma semana. Essa é a democracia vermelha. Então, um babaca como o Danones, ele pode falar o que bem entende, usar de palavrão, ofender, mas parece que isso daí é liberdade de expressão. E quando eu chamei o cara de Gazela Saltitante, parece que isso daí é ofensa. Aliás, eu queria saber se a ofensa foi por isso mesmo, porque aí existe uma homofobia, né? Homofobia por parte do Twitter ou de quem denunciou a conta, que provavelmente é o que acontece lá com o Randolph Saltitante. O fato de chamar de gazela ofende alguém? É só um bichinho. Agora, se estão associando a gazela à viadagem, então é homofobia. Porque gazela não tem ofensa nenhuma, é só um bichinho. Eu não falei que ele é filho da puta, eu não falei que ele é ladrão, eu não falei que ele é corrupto, eu não falei nada disso. Apesar de serem todas verdades. Eu não falei nada disso. Eu não falei que ele transformou o STF no puxadinho dele, do partido dele, escritório de advocacia, que ele já declarou que ele está acima do Ministério Público, que ele ia comandar as operações porque o Ministério Público era muito lento. Ele já declarou isso, cara. E isso dentro do Brasil vale. Então você falar que você... porque um pode xingar, o outro não. E nem foi ofensa. Ou foi? É isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.